Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 169. Eu sou André Cantoni e ao meu lado a voz da consciência, Joyce Morastoni. Olá Blumencasters, bem-vindos. Bem-vindos, e hoje teremos aí um convidado para lá de especial para a gente falar aí sobre as telecomunicações da cidade. Vamos falar de muita história, estou muito contente de estar recebendo ele aqui. Ele que é filho, eu diria, do Assis Chateaubriand catarinense, né? Um cara aí que trouxe a TV, o rádio, e fortaleceu inclusive aí o jornal, né? O jornal Offset, Jornal de Santa Catarina, na cidade de Blumenau e no estado de Santa Catarina inteiro aqui. E a gente já estava se deliciando aí com muitos papos, com muitas histórias, muitos personagens históricos que ele teve a felicidade e o privilégio de conhecer em vida, né? E a gente vai traçar aí um paralelo muito bacana aí, não só com essa história do pai dele, mas também com umas outras histórias aí que a gente estava conversando e você vai ter esse privilégio aí de assistir com a gente. Estou então aqui, de frente comigo aí, o Flávio da Rosa, né? Que não é o Flávio que é o pai dele, né? Flávio Luiz de Carvalho Rosa. Exatamente. E não tem Júnior, né? Não é nem filho e nem Júnior, né? Seja muito bem-vindo, Flávio. Boa noite, Joyce. Boa noite, Cantoni. Boa. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Estou muito feliz de poder passar essas informações históricas. E vamos adiante. Vamos ver o que eu posso colaborar. Com certeza, vai ser muito legal. E eu já quero pedir aí para você se inscrever no nosso canal, episódios inéditos toda semana com personagens como o Flávio aqui, que fazem a história da cidade de Blumenau, que construíram e continuam construindo aqui esse nosso acervo digital, né, esse nosso arquivo histórico digital que é o Blumencast. E então assim, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você não perder novos episódios como este. Eu sempre falo aqui, você sempre deixa de se inscrever, mas é muito importante para que a gente possa crescer o nosso canal e para que o YouTube possa recomendar esses nossos episódios, esse nosso conteúdo para mais pessoas que ainda não conhecem o Blumencast, tá? Aproveitar, já comenta também, deixa o teu like e compartilha esse episódio para também mais pessoas, né? Caso o YouTube não recomende, você faz esse trabalho braçal, digamos assim, né, Joyce? Isso aí, recomende para todo mundo conhecer. Exatamente. E pedir para vocês também seguirem o @Blumencast no Instagram. Lá a gente coloca um teaser, um corte, a gente fala muito sobre a história de Blumenau, a gente posta diversos assuntos atuais, antigos, e, enfim, dicas da cidade, dicas gastronômicas, um pouquinho da nossa vida pessoal, né? Que não é fácil, é bem corrida, né, Joyce? Mas a gente gosta bastante, né? É pra talvez inspirar alguém, né? Exatamente. Então siga lá o @Blumencast e também agradecer a todo mundo que nos ouve aí pelas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e tudo mais, tá? Pedir para você aí que, se tocar no seu coração, se tornar um membro do Blumencast. Isso ajuda muito a gente a manter o nosso canal aqui ativo, a melhorar os nossos equipamentos. Inclusive hoje a gente está estreando 2 suportes aqui, pedestais, com mais bonito, mais clean, né? Antes eram os cabos enrolados aqui no microfone. Como tudo começou, né? Acredito que teu pai também, né, Flávio? Começou um pouco mais simples e aí foi evoluindo, né? Ele fazia muita coisa, inclusive. Olha só. Isso é muito interessante e muito importante, né? A evolução das coisas, né? Então, se você aí, como eu falei, sentir no seu coração de apoiar o canal do Blumencast, isso pra gente é muito legal, muito importante. E a gente retribui esse apoio com alguns mimos, né? Então, eventualmente aqui sorteios de brindes que os nossos convidados trazem pra gente. Você também vai participar de um grupo exclusivo do WhatsApp, ali onde a gente troca muita ideia, muita informação sobre a história de Blumenau. A gente se reúne tempos em tempos aí, como foi o Stammtisch, como foi no final do ano, a gente fez uma como é que é? Uma confraternização. Uma confraternização. Que mais que a gente tem? Agenda, né, antecipada. Isso, a pessoa pode vir aqui acompanhar nos bastidores a gravação de algum episódio, né? Verdade, olha só que legal, você pode conhecer aqui o estúdio do Blumencast e ainda acompanhar uma gravação inteirinha aí, integral, e conhecer a gente, trocar uma ideia, bater um papo, bater fotos também, vai ser muito legal receber vocês aqui, tá? Temos os nossos patrocinadores. Isso aí. Então agradecer aqui quem também nos ajuda e nos patrocina e nos apoia aqui, que é a Premier Soft, que é uma desenvolvedora de software, e eles também fazem alocação de profissionais de TI para
para as empresas, enfim, se você tem algum projeto e precisa de tecnologia, então fala lá com a Premier Soft que eles vão alocar os melhores profissionais competentes que você precisa aí, tá bom? Temos a Lavô Blumenau, que é a primeira lavanderia de autosserviço de Blumenau. Vamos falar muito de pioneirismo, né? Então, a Lavô Blumenau é pioneira aqui nesse serviço, um serviço que é muito difundido lá nos Estados Unidos e ela trouxe para cá também. Tem 2 endereços, um fica ali na Vitor Conder, perto do anexa, né, ao posto Meta Linear, e a outra na Ponta Aguda, anexa ao posto GG. RSU Energia, né? Até então falávamos RSU Engenharia, mas agora ela mudou o nome, né? Ficou mais claro para você aí, RSU Energia, ou seja, se você quer economizar na energia elétrica, instalando painéis solares, fotovoltaicos, fala com a RSU Energia que o retorno, né, a economia é garantida em pouco tempo, né, o chamado payback, então ele se paga e é um ótimo investimento e melhor de tudo, né, ajuda aí a salvar o planeta, né, com sustentabilidade e energia limpa, tá? E também a Porto Madeiro, estofados, sofás. Inclusive, já temos aí alguns seguidores, né, que estão procurando saber qual que é o modelo do nosso sofá, porque estão gostando e estão comprando, né? Temos seguidores que compraram o mesmo 2 já, modelo. né? Uhum. Exatamente. E hoje, inclusive, recebi mais um pedido de recomendação aí para ir lá na Porto Madeiro. Lá. É só chegar lá e falar que é o sofá do Blumencast e ainda ganha 7% de desconto. É verdade, gente. Então, quer economizar no sofá, fala lá com a Porto Madeiro e diz que viu no Blumencast que ganha 7% de desconto, certo? Vamos que vamos então, Flávio. Meu Deus do céu, é difícil falar Flávio Rosa, né? Porque é o teu pai, né? Então, mas Flávio Luiz Carvalho da Rosa? Não, é Flávio Luiz Carvalho Rosa, mas eu me chamo Flávio Rosa mesmo. É, né? Flávio Rosa? Sim. É uma honra, né? É uma honra. Então, isso é bom, cara. Deixa eu te falar, Flávio, como é que começa toda essa história aí? Porque, para quem ainda não se... como é que é? Para quem ainda não se ambientou, obrigado, Joyce. A gente vai falar então aqui muito sobre TV Coligadas, que foi a primeira emissora de TV de Santa Catarina, né? Então foi pioneira, por isso que a gente falou. A gente vai falar aí das rádios, né? Inclusive uma das primeiras, a PRC4, foi a primeira, né? A primeira de Blumenau, a primeira de Santa Catarina, né? Sim, e uma das primeiras do Brasil. Isso, que depois, né, virou Rádio Clube. Isso. E a gente vai falar também do Jornal de Santa Catarina, que também teve o seu pioneirismo como o primeiro jornal offset do estado, né? Impressionante. E a gente vai falar também um pouquinho aí de Casa Royal, porque tu falou 35 anos na Casa Royal? 35 anos e meio. E meio, não tire esse meio aí que foi muito importante esses 6 meses aí, né? Então, cara, a gente, né, como eu falei aí pro pessoal se ambientar e do que a gente vai falar, quais são os temas, né, serão esses. E eu queria que tu contasse um pouquinho de como começou a vida do teu pai, onde ele nasceu, como é que ele cresceu e como ele veio a fundar, né, a TV Coligadas. O primeiro, enaltecer a ideia de vocês de recuperar a história de Blumenau e digitalizá-la, né? Parabéns, uma grande ideia. Obrigado. Flávio Rosa nasceu em 10 de novembro de 1920 em Joinville. E lá viveu até os seus 20 e poucos anos. Não, até os 18 anos. Uhum. Nesse meio tempo, ele morava na rua, hoje Ministro Calógeras, que era a antiga rua São Pedro. Aqui em Blumenau tem uma Pandiá Calógeras, que é a rua do Pedro II. Isso mesmo. Uhum. E eu nem sei se esse ministro era o Pandiá. É o próprio. Mas, pô, Calógeras não é tão comum também, né? Pô, não. Enfim, ele perdeu o pai aos 15 anos de idade e com a intenção de ajudar a família nas despesas, né? Uhum. Ele foi aprender uma profissão. E desde aquela época ele já gostava de tecnologia, já gostava da parte de radiodifusão. Uhum. E então ele fez um curso por correspondência de técnico em radiodifusão, em eletrônica. Uhum. Ele consertava aparelhos de rádio naquela época. Ou aquele rádio, como é que é? A válvula. A válvula, sim. Sim. Só clássico. Válvula, cheio de válvula. E ele fez por aquele Instituto Universal. Instituto Universal Brasileiro. Isso é antigo, né? É antigo, cara. Então ele deve ter feito isso lá em 1935, por aí. Meu. E lá, quando chegou na idade do serviço militar, ele foi servir em Florianópolis. Em Florianópolis ele fez o curso CPOR, que chamava,
E acabou vindo para Blumenau. Veio para Blumenau servir em Blumenau. E aqui ele conheceu a dona Maria Lúcia. A tua mãe? Isso, minha mãe. Acabou casando com ela. Ficaram casados, meu Deus, nem sei quantos anos. Lá de 46. Em 46 eles casaram até ele falecer em 2003, né? É tempo. Eu sou ruim de matemática também. Não. Nem me Nem peço vou tentar calcular. fazer Já essa você conta. tá abrindo a calculadora aqui. 2003, 1900 46 eles casaram. Em 1946 Dia já. 15 de junho de 57 57 anos. 15 de junho? 15 de junho eles casaram. Ah, E chegaram a fazer bodas de ouro. ele deixou o exército para começar já a trabalhar na Rádio Clube. Ele era gerente da Rádio Clube, que era a primeira emissora de rádio, que foi fundada em 1900, entrou no ar em 1932 e oficialmente em 1936, mas ela começou a operar já em 1932. Uhum. Isso quem tem que falar mais é o Tcheco, né? Que hoje é o proprietário da rádio. Que pra quem não sabe, eu não sabia, é o Edelcio Vieira, né? Edelcio Vieira. Filho do Vilásio Vieira. Isso. Lazinho. E essa rádio foi fundada por João Medeiros, né? Sim, a PRC4. A PRC4 era o prefixo. O nome, ela começou como a Rádio Cultura de Blumenau e logo depois passou a ser a Rádio Clube de Blumenau. Mas continuou sendo PRC4 Rádio Clube de Blumenau, que era o prefixo dela. E pelo que eu tinha entendido, assim, pelo que eu ouvi falar, na verdade, eram vários meio que sócios, digamos assim, né? Por isso que era Rádio Clube, né? Era um clube, né? Se usava muito, né? Se tu for ver aí por aí, a maioria das rádios antigas chamavam Rádio Clube. Nós tivemos aqui a Rádio Clube de Indaial, que era do grupo, teve a Rádio Clube de Itajaí, que era do grupo, então era bem comum. Mas sim, no começo haviam mais sócios, mas eu sei dali, quando meu pai entrou... Digamos que o majoritário era o João Medeiros. João Medeiros foi o fundador. Fundador mesmo. Eu sei que quando ele entrou na rádio, algum tempo depois entrou como sócio, o meu avô, o sogro dele era sócio da rádio, o promotor Ribeiro de Carvalho. Sim. E o Dr. Luiz de Freitas Melro. Acabou que os dois, o meu pai e o filho do Luiz de Freitas Melro, o Wilson Melro, um dos filhos, ficaram tocando a rádio, né, até bom, aí mais para frente vou falar quando é que a coisa dividiu ali. E deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque olha só quantos nomes de rua a gente já falou, né? A gente já citou aqui, porque a gente gosta muito de entender quem que é a pessoa por trás de uma placa de rua. Porque hoje as pessoas, né, pensam assim, uma placa de rua, eu moro na rua tal. A gente gosta de saber quem que foi aquela pessoa por trás. E aí a gente falou do promotor Ribeiro de Carvalho, que era o pai da minha mãe. Teu avô materno. Isso. Essa rua é aquela rua que é uma transversal da Teodoro Rothp, e a segunda à direita, né? Isso. Que é a famosa rua da Gráfica ZF, Isso que mesmo. vai chegar ali na Benjamin Constante, né? Isso mesmo. A gente falou Luiz de Freitas Melro, que é uma rua muito importante também. Se eu não me engano, a antiga Rua Maranhão. Antiga Rua Maranhão. Sim, ali... Mas tu tá bem informado. Era o Dr. Luiz de Freitas Melro, era um advogado em Blumenau. Isso, e ele então tem um certo parentesco, ou pelo menos era muito próximo ali do teu pai. Porque tu falou Não. Eles eram amigos ali, o promotor Ribeiro de Carvalho e o Dr. Luiz de Freitas Melro. Mas tu falou alguém... Luiz de Freitas Melro eram amigos. Mas tu falou Wendel, né? Não, tu falou, meu Deus, alguém de Carvalho ali. Na Rádio Clube. Na Rádio Clube Medeiros. Não, depois. João Medeiros. Tu falou alguém de Freitas. De Freitas Melro. Isso, mas não o Luiz. O Wilson de Freitas Melro. Isso, que era irmão. O Wilson é filho do Luiz de Freitas Melro, que tinha contato com teu pai. Sim, eles foram sócios e proprietários da Rádio Clube e do grupo, que depois teve 6 estações de rádio. E só ambientando então Luiz de Freitas Melro, antiga Rua Maranhão, que fica aquela rua praticamente em frente ao Santa Isabel ali, né? Exatamente, essa rua. Que legal, cara. Então falamos de 2 ruas, né, importantíssimas aí. E, né, pessoas muito próximas do teu pai e de ti, né? Legal. E aí a gente tá falando do início da Rádio Clube daí. Teu pai se casou com a tua mãe, e aí entrou na Rádio Clube. Ele deixou o exército e foi trabalhar, foi gerenciar a Rádio Clube, acabou
como ele já era do ramo, né? O meu pai fazia... Depois eles conseguiram outras concessões de rádio. A Rádio Difusora... Mais pertinho do microfone. A Rádio Difusora, 1160 na época, kHz, foi a segunda emissora de rádio Blumenau. Então eles foram fundando. Teve a Araguaia de Brusque, teve a Rádio de Gaspar, que eu não lembro como é que chamava a Rádio de Gaspar. Tinha a Rádio Clube de Indaial, a Rádio Clube de Itajaí. Eram 6 estações de rádio, e essas 2 em Blumenau. E o meu pai, ele fazia a mesa de som, ele fazia o próprio transmissor da rádio, ele fazia. Ele conseguia construir, porque tu não conseguia comprar, isso era só tudo importado, era caro. só importado, dificílimo e caríssimo. Né? Então ele acabava fazendo o equipamento mesmo. Sim. Como tu falou, né? Tudo era como, né? Hoje aqui a gente, né? Que tá num começo, numa evolução, e tu citou que teu pai fazia muitas vezes equipamentos, né? Esse é um exemplo. Ele era muito bom nisso. E aí depois de quanto tempo que ele teve a ideia da TV Coligadas? Deixa eu só voltar um pouquinho, que eu lembrei agora de um... Meu pai era radioamador também. Foi um dos primeiros de Blumenau também. Eu acho que até a carteira dele era 1947, de radioamador. E o primeiro transmissor da Rádio Clube era um transmissor Collins. Lá na Rádio Clube tu vai ver fotografia deles aí. E meu pai fez um radioamador, pegou o chassi daquela... É um armário de ferro, né? E ele fez um radioamador com aquele chassi do transmissor Collins. Então ele era bom mesmo o negócio. Meu, cara. E quer passar para TV Coligadas? Pode ser, mas se tiver mais histórias aí da Rádio Clube... Eu era muito novo, né? Na época. Mas eu sei que lá por 1964, mais ou menos, ele começou já a se engraçar com o negócio de televisão. Já gostava, né, do negócio de televisão. E ele, o sócio dele, que era o Wilson Melron, tinha um amigo em comum, que era o Caetano Figueiredo. Caetano de Figueiredo. Se engraçaram e tiveram coragem de pensar em fazer uma televisão em Santa Catarina, né? Porque aí a gente tá falando que, por isso que eu brinquei também, né? Que o teu pai é o Assis Chateaubriand catarinense, porque Assis Chateaubriand trouxe a TV pro Brasil na década de 50, né? 1950, eu acho, cravado. Eu não sei, mas eu por ouvi aí, falar muito do Assis Chateaubriand. TV Tupi, né? E aí, cara, isso então a gente tá falando que 16 anos depois, muito recente, ele, junto com outros sócios ali, traz a TV. A TV foi fundada em 69, mas em 64 já começaram a se engraçar e fizeram uma sociedade, viram que era muito difícil economicamente de realizar o sonho deles só com os recursos próprios. Então venderam ações na cidade, para os empresários na cidade, empresários profissionais, liberais, e conseguiram fazer a primeira televisão. Naquela época era praticamente tudo importado. E era difícil importar, era muito caro porque tinham impostos muito... Desculpa. Talvez só botar mais os impostos eram bem salgados naquela época para produtos importados. Né? Mas enfim, conseguiram fazer a primeira televisão de Santa Catarina. Eles transmitiram primeiro homem a pisar na Lua. Eles estavam em caráter experimental, mas conseguiram fazer a transmissão. E quanta gente, né, que hoje se lembra, eu acho que... Era preto e branco naquela época. Era preto e branco e muito ainda fantasma, né, porque eram pouquíssimas antenas, retransmissão e tal. Mas, por exemplo, eu tenho o relato da minha tia, da minha família, que o meu avô foi o primeiro morador da rua dele que comprou uma TV. E era muito comum na época os outros vizinhos irem assistir as coisas e tal, né? Sim, nós passamos por isso também. E a vizinhança vinha em peso, exatamente. E a minha tia, ela se recorda exatamente desse dia ali, né? De 1969, agora eu não lembro a data específica, né? Mas que o homem lá foi, né? Pisou na lua pela primeira vez. Isso. Falou a famosa frase, né? Pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade. Isso. E aí, muita gente se lembra, assim como outros fatos históricos, né? Por exemplo, infelizmente, né? Falar do 11 de setembro, mas todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia. E assim também, quem estava assistindo a TV naquele momento lá da chegada do homem à lua também se lembra o que estava fazendo, marcou muito isso, né? Porque era uma novidade, primeiro, a própria televisão, você ter um rádio que
que é visual, né? Praticamente era assim que as pessoas pensavam, né? Um rádio com imagens. E ainda mais um fato tão importante assim que mexeu com a história do homem, né? Blumenau já tinha sinal de televisão que não era, aí sim, aquele chuvisco, né? Aquelas colunas passando na frente, que era... Aí toda a televisão tinha lá horizontal e vertical, né? Para fazer a regular. Mas em 1964, 63, já algumas pessoas já tinham televisão em casa e pegavam. Nós morávamos lá no fim da Alameda, num morrinho, Rua Expedicionário Sapucaí, e meu pai botou um pedaço de antena de rádio, naquelas torres estreitinhas, ele botou no nosso terreno, em cima do nosso terreno, e lá na ponta ele botou uma antena de televisão. A gente pegava a TV Paraná, Canal 6 direto. Uma imagem horrível, lógico. Mas depois veio aqui para o Morro da Companhia, veio uma repetidora, e melhorou a situação. Que não é o Morro da Companhia mesmo, né? Mas não é a trilha da placa lá, né? Que o pessoal fala bastante, né? Porque lá tem meio que um... Onde é que é a trilha? A trilha da placa na Rua Augusto Otti, que é uma transversal, ali perto da Rua Tiradentes. Ali é da Telesc, eu acho, da Embratel, né? Não tem nada a ver. Lá no Morro da Companhia. Da Companhia mesmo? Caramba, que massa. E aí, que mais que teve de histórias aí? Enfim, foi muito marcante, né, a vinda da televisão, e eles espertamente também criaram uma loja, abriram uma loja de aparelhos de televisão que chamava TVlândia, ficava ali na Rua Namidec, bem pertinho da TV Coligada. Eu lembro, eu era criança e a gente ia na loja de vez em quando. Tinha parede de televisão. Então, se vendeu muito. Quem é que não queria ter uma televisão, né? Não, e a sacada, né, cara, do teu pai ali, que, pô, se eu sou dono de uma emissora e eu preciso popularizar essa emissora, eu preciso popularizar os equipamentos, né? E aí começou a vender... E essa loja, ela é muito conhecida, assim, pelos nostálgicos, né? Muita gente fala da TVlândia. Muita gente... tem fotos antigas, inclusive no Blumenau Antiga, sobre a TVlândia. A gente já falou sobre a TVlândia também. Na TVlândia, inclusive, entrou um outro sócio, que foi o Leonardo Vasselay. Que já tinha, eu acho que ele tinha alguma... Não sei se era um concerto de televisão que ele tinha. Ele foi convidado para ser sócio. Na TVlândia ele foi sócio também. Mas a TV Coligadas, ela aos poucos foi abrindo repetidoras pelo estado inteiro. A TV Coligadas, tanto que o slogan dela era a emissora da integração catarinense durante um período. Porque por muito tempo as pessoas assistiam ou coisas do Paraná ou do Rio Grande do Sul, ou diretamente de... do Rio Grande do Sul nem sei se chegava aqui não, mas a gente assistia do Paraná, realmente. E coisa de São Paulo, Tupi, que era a TV Tupi, a TV Paraná Canal 6. Que chegava o sinal aqui, né? E eles foram abrindo repetidoras, pegavam na Argentina, chegava até a TV Coligadas. Depois que foi vendida a televisão, mudou o sistema, né? Cada um tem na sua cidade tem a sua... meio que a sua jurisdição, né? Acaba ali e pronto, né? E, tem algumas fotos, assim, muito emblemáticas daquele ônibus, né? Que aí tem um câmera em cima do ônibus. A unidade externa, Mercedes. Aquilo lá foi... Nossa, mãe do céu. Aquilo era maravilhoso. Transmitia ao vivo, né? E eles tinham... Como é que chamava? Micro-ondas? Não é micro-ondas. Talvez fosse micro-ondas mesmo que chamava. E eles faziam a transmissão da TV Globo direto para o Morro do Cachorro, que transmitia... ali pro estúdio ali na Rua Getúlio Vargas. Então a gente conseguia fazer um negócio já depois de algum tempo, né? Conseguia fazer direto já através dessa... Não é micro-ondas? Como é que chamava isso, meu Deus? Se tu se lembrar, tu fala, mas eu quero também aproveitar esse gancho aí que tu falou da Globo. Eu assisti um mini documentário, inclusive aqui mandar um abraço pro meu amigo Ixará, André Bonomini, o Boina, que nos presenteou com alguns exemplares desse documentário, que se chama TV Coligadas, Canal 3, e lá falava que, eu acho que foi o teu pai, que foi com os estudos, projeto debaixo do braço para São Paulo, para ser uma retransmissora da TV Tupi.
Sim. E aí chegou, não sei se no aeroporto ou em algum lugar ali, o diretor da TV Globo disse, não, isso aqui é uma coisa para ser uma retransmissora da TV Globo. Como é que foi essa história? O Walter Clark, eu não sei direito mas o cara da TV Globo era o Walter Clark, né, que era o poderoso lá. Ele era um executivo, mas era o cara que mandava. Era como se fosse Depois de algum tempo que o Roberto Marinho disse, esse cara tá passando demais, eu vou... Demitiu ele. Vou demitir ele. Aí entrou o Boninho daí. Mais tarde entrou o Boninho. Mas eu lembro de porque eu estava crente que ia ser uma transmissora, uma repetidora da TV Tupi. Da TV Tupi, né? Ele disse que ele só saiu conhecia, daqui. A gente só conhecia a TV Tupi aqui. E eu lembro de ter ficado decepcionado quando meu pai disse que ia ser TV Globo. Não sabia o que era TV Globo. Praticamente ninguém conhecia. Não era conhecido. E era bem nova a TV Globo bem na incipiente, época. Né? E até imagina isso, dizer, se tu que era filho ficou decepcionado, imagina para os sócios, né? Porque ele saiu daqui com a missão de garantir um contrato com a TV Tupi, que era conhecida, e voltou convencido pela Globo, que daí seria uma repetidora da Globo. Eu realmente não conheço esses detalhes aí, não. Sim. Não sei se foi meu pai ou um dos outros dois sócios. Sim, mas é muito interessante, né? E assim, que bom... É aquele negócio, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Porque a gente sabe que a TV Tupi morreu muito tempo antes, né? A Globo se tornou um monstro de audiência que virou. E dali, TV Coligadas, depois RBS, NSC. Foi acertado, realmente. Exatamente, foi muito... Aliás, eles venderam a TV Coligadas em 1975, os 3 sócios. E quem comprou foi o Mário Petrelli, que faleceu há pouco tempo, né? Mas que é da Rede Record, né? Mas teve uma época, o Mário Petrelli comprou, mas botou para algumas pessoas administrarem, e eles perderam a concessão da Globo por um período. Ela transmitiu o sinal da Record. Da TV Tupi. Da TV Tupi? TV Tupi durante algum tempo. Depois a RBS comprou e voltou a Globo. Entendi. Talvez, não foi uma talvez venda poucas direta. pessoas vão lembrar disso. Exatamente, eu não sabia. Então, tipo assim, a TV Coligadas não foi uma venda direta para o Sirotsky. Não foi. Ele teve, então, Mário Petrelli que comprou. Por algum tempo, não sei se anos. Foi alguns anos, mas pouco, não foi muito. Aí tempo. Retransmitiu a TV Tupi, parou de retransmitir a Globo, Tupi, sim. Aí depois Sirotsky comprou do Petrelli e virou daí a Globo de novo. Aí voltou a Globo. Olha só, cara, que interessante. E, pô, tu sabe alguma coisa sobre a sede física? Como é que o teu pai ou os sócios chegaram naquela sede ali, onde hoje ainda é NSC ali? Esse terreno era de um dos sócios, Caetano Figueiredo. Não sei se ainda é, pode ser até que seja, eles paguem aluguel, né? Mas era do Caetano aquilo, por isso que chegou lá. Que a gente estava falando também no off sobre os DEC, né? Então... Os DEC tinham muitos terrenos ali, né? Na Rua 15 ali, inclusive hoje onde é do lado do Carlos Gomes, o INSS ali também era a casa de um dos DEC ali. Também é. Não sabia. Aí a gente estava falando do Ercílio Deck, que tinha aquela casa, que eu fiquei sabendo agora, né? Que era, me desculpem aqui as famílias, mas era a antiga Casa da Sete, muita gente vai saber onde é que é, né? Antes da Balarote. Fiquei de cara que aquela era a casa mesmo do Ercílio Deck, eu não sabia, e recentemente ela foi demolida, né? Recentemente, o Axel foi demolida e o morro foi limpo. Foi tirado. Foi tirado, né? O Axel Deck, que fica ali na frente dessa entrada, que é hoje a clínica né? Interblue, né? Enfim, o primeiro Deck, que é o Friedrich Deck, comprou muitos lotes coloniais ali daquela região praticamente da prefeitura atual. Se eu não me engano, inclusive, era de um Deck ali, da prefeitura atual, que depois ali também teve o Luiz Delfino, né? Foi por muito tempo, o colégio ali. Luiz Delfino onde hoje é o Fórum, né? O Fórum. Isso. Onde a prefeitura tinha uma estação de trem. Ali. Isso. Mas eu não sei a quem pertence. Mais ou menos mais ou menos daquela região pra cá era muito... Que aliás está sendo feita agora uma réplica. Uma réplica, né? Exatamente, muito legal ali. E... Enfim, né? Pra falar um pouco do Caetano Deck de Figueiredo, né? Que a gente não sabe, se alguém souber aí, coloca nos comentários que parentesco ele tinha com Antônio Cândido de Figueiredo, que foi prefeito de Blumenau. E também é o nome de uma outra rua, que essa também é muito importante pra mim, que é a rua do Colégio Vitor Hering. Então, aquela rua que sobe ali, né, na Vila Nova também, que pega da Benjamin Constante e vai sair lá na Teodoro Roto e lá é Antônio Cândido de Figueiredo. Como as histórias elas vão se cruzando, né, Flávio? Eu deveria saber, mas não sei. Mas, né, não é obrigatório, né, não dá pra saber tudo também.
O seu Caetano era uma pessoa sensacional. Eu acho que ele foi dono do Cine Blumenau. Ah, é? Se eu não me engano, ele foi dono do Cine Blumenau. Então, também faz sentido. Como eu falei, aquela região do Alto da 15 ali muito pertencia à família Deck. E não tô lembrado agora se é o Caetano também, o Caetano Deck, que daí eu acho que não é o mesmo que o Caetano Deck de Figueiredo, era dono também do terreno da Lojas HM, que hoje é o Bremen Center. Já pesquisando, já li alguma coisa que ali era da família Deck também. Eu não sabia também. Muito legal. TV Coligadas, né? Bom, aí tem a Menina dos Olhos, né? Que tinha um personagem, né? Isso. Icônico. Aquela menininha. Que teve também uma brincadeirinha com... Acho que quem desenhou foi o Bebeto, que era um desenhista da televisão. Ah, legal. Teve também quando o Braga Miller veio aqui no Blumencast. Ele falou do jornal, né? Jornal Malha Zering. Era um clássico, né? As pessoas... tipo assim, vinham do trabalho e era sagrado, né? Assistir o Jornal Malha Zering. Atualização. Jornal Nacional, regional no caso, né? Jornal Nacional local, né? Sim. Apresentado pelo Braga Miller, não sei se por mais quem. Tinha o Secone que apresentava jornal também, mas eu não sei se era esse. Tu lembra dos programas da TV Coligadas? Tinha da Valmir, era Mulheres em Vanguarda. Tinha sua banda, como é que era? Como é que era? Não sei que lá, sua banda era do cunhado do Edemir de Souza. Era cunhado do Nelson Rosenbrock, que também foi bastante conhecido no rádio. Sim, a esposa dele veio aqui. A dona Brigitte. Brigitte Fouquet. Brigitte Fouquet. E ela já esteve aqui também. já esteve aqui, inclusive, não sei se dá pra ver ali, mas tem um caneco lá em cima que ela é presente atrás dela. do Fritz Miller, acho que não dá sei pra se ver. consegue ver um caneco colorido. Lá atrás. Atrás da capivara. Uhum. E uma querida. E Nelson Rosenbrock. Teve Domingo no Parque. Eu acho que era. Domingo no Parque. Eu até participei. É mesmo? Como é que era esse Domingo no Parque? Qual que era o... Olha, eu lembro de ter ido um dia no estúdio da televisão. Eu fui uma vez só. No estúdio da televisão tinha um apresentador. Já naquela época, eu já era muito tímido. Uhum. E ficava aquela piazada sentada lá. Eu não lembro o que fazer. Faz muitos anos, gente. Eu não consigo lembrar. Eu tô puxando aqui, eu tô puxando. E, putz, esse da banda, putz, eu não consigo lembrar, mas era alguma coisa da banda. Domingo no Parque. Mulheres em Vanguarda. Meu, teve muitos clássicos. Tem jornais, né? Tinha o Mário Vendramel que se apresentava no Cinebush. Era um tipo de programa de calouro. Mário Vendramel chamava, se eu não estiver enganado. Caramba. Mas era apresentado lá no Cinebush. Interessante, né? Porque a TV então meio que se descentralizava, né? Não acontecia tudo ali na... Porque no estúdio não tinha tanto espaço assim, né? Ah, sim. Que era ali então no Cinebush era tipo um programa de auditório. Era um programa de auditório. Que legal, Exatamente. cara. Que massa. Muito bacana. Até vou fazer um pequeno... Eu tô longe do microfone de novo. Exatamente. Fazer uma pequena publicidade aqui para vocês assistirem o episódio com o Carlos Braga Miller, que foi, né, um dos primeiros colaboradores da TV Coligadas, né, como eu já citei aqui, né, apresentou o jornal Malha Zering e tudo mais, então ele tem uma memória fantástica aí sobre esses programas, TV Coligadas e tudo mais, muito legal. Ele começou, o Braga Miller trabalhou na Rádio Clube, meu Deus, bem lá Ele fez atrás, até né? como é que ele fala? Aquela leitura do prefixo, né? ZYD719, né? Cara, é muito bom. Parece que tu se transporta para aquela época, assim. Aquela voz muito lendária, né? É o episódio 80. Aí é o episódio 80, gente. Depois desse aqui vai pro Braga Miller, que vale a pena. Uma curiosidade, uma pessoa que foi funcionária, foi o primeiro emprego dessa pessoa, foi a Rádio Clube, foi o Henri Cristo. Ai, que massa, cara, sério? Foi o primeiro, não faz muito tempo que eu descobri isso, não. É mesmo? Teve muita gente. Rodolfo Sestrin, meu Deus, olha, se eu for... Mas o que ele fez? Ele chamava sonoplasta, né? Ah, sim, mexia na mesa ali do técnico de áudio e tal. Ah, entendi. Mas foi pouco, foi rápido o negócio. Agora eu vou ter que dizer isso pela 1000ª vez, né, Joyce? O quê? O Henri Cristo. Todo mundo já sabe, quem segue o Blumencast já vai saber o que eu vou falar.
O Henrique Cristo nasceu não, né? Ele é de Indaial, né? Indaial. Mas ele, logo que ele era criança, ele veio para uma rua onde os meus avós moravam, que é a rua Augusto Otti, no Bom Retiro. E a minha avó cuidou dele quando criança. Minha avó foi babá do Henrique Cristo. É mesmo? É mesmo, olha cara, isso. exatamente. Então tem essa curiosidade aí também. Se citasse ele, eu retribuo a curiosidade aí. Eu sei onde é que é. Augusto Otti, minha irmã mora ali na entrada do Na Augusto entrada? Otti. Que massa, cara. É uma rua linda, maravilhosa. De vez em quando a gente vai lá. Que inclusive é lá que fica um pouquinho depois da onde tinha a casa dos meus avós. Infelizmente, tu falou do Renato Viana ali, né? Que eu acho que foi até no off, né? Sobre em Gaspar ali, que teve a enchente de 2008, né? E atingiu o sítio dele. Sim. Atingiu também a antiga casa dos meus avós. E aí, então hoje é só um terreno cheio de terra e mato ali. Mas um pouco depois, à esquerda é a entrada da trilha da placa que leva aquela antena, que não é bem antena, é como se fosse uma placa que ela reflete os sinais, né? Ela dá mais impulso, É um levava espelho. um espelho. Levava os sinais lá para Jaraguá do Sul, que é da Telesc, Embratel. Eu acho que é isso aí. Mas é muito gostoso ali. Augusto Otti, Rua Tiradentes. E que mais que a gente tem aí da TV Coligadas? Bom, depois que eles venderam, daí eu não tive mais. 1975? 1975, junho ou julho de 1975. Por que eles venderam? Eu acho que houve alguma divergência societária ali. Que é normal, né? É. Meu, cara, onde que não acontece E aí divergência? surgiu um interessado e eles optaram por... Que daí foi o Petrelli, daí. Foi o Mário Petrelli. Entendi. É. E aí eles já tinham saído também da sociedade da Rádio Clube? Porque o sócio na Rádio Clube era um deles, né? Era só o Wilson Mel. Quando eles venderam a TV Coligadas, aí fizeram um acerto ali, o meu pai ficou com todas as rádios, o Wilson Mel ficou com algum outro bem Do negócio ali, do né? negócio, acho que foi um terreno na Rua 15, alguma coisa assim, não quero entrar em detalhes, mas... Enfim, eles fizeram esse acerto aí e as rádios ficaram com meu pai. Ah, entendi. E aí ele foi do teu pai, da tua família, por quanto tempo? Aí o pai vendeu em 1980. Não, ele vendeu primeiro em Brusque, se eu não me engano, para um sócio que era, se eu não me engano, era o Carlinho Renault, que era sócio, ele vendeu a parte. Ele vendeu em Gaspar, para o Morestone e para o Miglioli. Eu acho que um deles ainda é sócio. Quase teus parentes, Amor Estônia. É parente também. Alcides Morestone, se eu não me engano, mas eu acho que ele já faleceu. E o Miglioli, eu acho que vendeu para esses dois. Depois ele vendeu a rádio, em 1980 ele vendeu a rádio difusora para o grupo Zadrozny. E finalmente em 82 ele vendeu a Clube de Blumenau e a Clube de Indaial para o grupo Perdigão. E aí ele ficou só com a rádio Clube de Itajaí. E aí eu fui trabalhar em Itajaí. E aí nós montamos lá naquela mesma época, a gente montou a primeira FM, que era a FM, Litoral FM. Hoje é Band FM. Entendi. Então ficou com duas rádios ainda, que ainda estão com a família. Ah, é? A Band? São duas. Eu acho que é Band, agora não tem mais Band AM, não sei dizer, porque o meu irmão, um irmão caçula que toca. E a outra qual que é? Era a Rádio Litoral que virou Band e a outra era a Rádio Clube que era a AM, que era a Rádio Clube de Itajaí. De Itajaí. ambas de Itajaí, então. Ambas de Itajaí. Que continuam na família. Continuam na família. Entendi. Essa radiodifusora também, eu já ouvi falar alguma coisa assim. De Blumenau? De Blumenau. Ela também, né? Foi uma das primeiras. Foi a segunda, né? Foi a segunda, depois veio a Nereu. Clube. Isso. Depois veio a Nereu. Hoje é essa que virou a radiodifusora que virou a Arca da Aliança ou não? Acho que é. Essa aí, né? Acho que é. Que daí tá mais linkada pra Era igreja 1160 e tal, kHz e atualmente deve ser FM já também, né? Isso, porque agora tudo é FM, né? Não tem mais, né? Eu acho que tem algumas ainda. Que estão em transição. É como se fosse, eu ouvi isso em algum lugar, que o AM pro FM é como se fosse as TVs passarem pro HD, assim, né? Pra TV digital, digamos assim, né? Que também tinha um analógico, VHF, e aí teve que passar pro digital. No caso de rádio, é qualidade de som que é muito melhor, né? Mas tem outras... É que o AM, ele é mono, só que ele consegue ter um alcance muito grande. Tipo e o de FM onda, né? estéreo, tem um morro na frente, ele vai embora. Ele o consegue FM
tem um obstáculo. Sim. Que o AM quer dizer amplitude modulada. E a frequência modulada é o FM daí. Isso, Aham, perfeito. E o FM já não consegue fazer essas curvas, Não. essas... Aham. Interessante. E então e o grupo Perdigão? Perdigão mesmo, lá do Oeste? O grupo Frigorífico? Perdigão. Isso, eles compraram, mas depois eles venderam para o Mário Binder, que é uma pessoa de Rio do Sul, que era sócio da Rádio Mirador em Rio do Sul. O Mário Binder comprou do grupo. Mário Binder, que também, se eu não me engano, se a gente está falando da mesma pessoa e devemos estar, é um dos... Vox 3. Isso, exatamente, um dos Esse aí fundadores. Isso mesmo. Mário Binder. E o Mário Binder depois veio vender para o Edelcio Vieira. Ah, entendi. Pô, que história, né? Que vai se costurando, né? E aí eu acho que é isso, né? Ah, pô, a gente não citou o Jornal de Santa Catarina, né? Daí a gente volta lá para 1970 e pouco? O jornal foi em 1971 ou 72, eu não tenho certeza Acho que disso. 72, acho. Talvez seja 72. E aí resolveram. Meu pai logo no começo disse que não gostava da ideia. Ele vai brigar comigo. No sonho. No sonho. Mas ele não gostou da ideia. Ele achava que não era um bom negócio o jornal. Então alguém veio falar isso para ele. Ele entrou com uma participação menor no caso do jornal, porque ele não achava que era um negócio interessante. Porque na época, tu lembra quais eram os jornais que tinha aqui em Blumenau, Santa Catarina? Tinha o jornal A Cidade e tinha o jornal... O A Nação também? A Nação. Jornal A Nação e o jornal A Cidade. Eram os maiores, Os né? maiores que falavam, digamos, de Blumenau mesmo. Porque daí tinha outros... Joinville tinha o seu próprio, Florianópolis tinha o seu próprio. Tinha notícia, o Estado em Florianópolis. O DC, na verdade, né? Diário Catarinense, não? Diário Catarinense depois, né? Veio Mas depois? era o Jornal Estado, né? Entendi. Eu acho que chamava o Jornal Estado. E aí, então, tinha esses dois jornais que eram, digamos, fortes aqui, e aí vieram com essa ideia de, vamos fazer o Jornal de Santa Catarina aqui em Blumenau, mas para todo o estado, circulação estadual, né? Estadual. Que era uma... Pô, eu imagino a logística disso, né, cara? Porque as notícias de um dia... Eles compraram uma leva de chevetinho na época, eles tiraram o banco do chevette. O banco de trás e até o da frente, certo? Ali, aí eles, de madrugada, aquilo enchia de jornal e ele saiu pelo estado de chevette rural. Entregando desse jeito, o jornal entrega desse jeito. Chegar de manhã, tava lá o jornalzinho. Caramba, isso foi uma ousadia, né, cara? Uma ousadia. E então, tipo, mas a ideia inicialmente não era dele. De quem que era a ideia? Porque se ele entrou com uma parte... Eu não sei. Era alguém ali, provavelmente os outros dois sócios, que acharam um negócio interessante. Mas aí quando foi vendido a televisão, eu acho que eles venderam o jornal entrou também. junto. Eu acho que o jornal entrou junto. E daí foi... No jornal, o Flávio Coelho era sócio também. Que a gente já tá falando aí de um outro Flávio, né? Flávio. E aproveitando... Que faleceu agora há alguns dias, exatamente, né? Flávio Coelho, esse que era sogro do Renato Viana. Não, eu já tô fazendo confusão. O filho do Flávio Coelho é genro do... O Mano é genro do Renato Viana. Isso aí então. O Renato Viana, que é sogro do Flávio Coelho, do Mano Coelho. Do Mano, Isso. Manuel. E falando em tantos Flávios, né? Estamos falando com o Flávio aqui, o Flávio pai dele, e Flávio Coelho. Falar também do Flávio Monteiro. Flávio Monteiro, meu primo. Cara... Flávio, com certeza tu estás ouvindo, estás assistindo aí, quero te agradecer muito por ser um Blumencaster aí, né? Um cara que assiste muitos episódios. Foi você que sugeriu, né, que o Flávio viesse aqui para contar a história do pai, da família, dessas grandes emissoras aí da comunicação catarinense. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela tua sugestão. Tu foi um cara aí que foi muito entusiasmado, né? Queria que o Flávio estivesse aqui, ele aceitou o nosso convite de imediato aí. Então, muito obrigado. É um cara carioca, né? É um carioca blumenauense. Exatamente. Flávio Monteiro de Matos. Exatamente. Vive lá no Rio de Janeiro, mas adora continuar sabendo das histórias aqui de Blumenau. Ele, quando pode, ele vem aí. E tu tava falando aí, é que teu primo de terceiro grau? Em terceiro grau. Que legal, cara. Que massa. Então, um abração aí pro Mas Flávio. É um primo amigão. Que legal. E aí, então, foi mais ou menos nessa negociação com a TV, que daí também foi vendido. Isso. E aí já direto pro Sirotes, que não teve, assim como a TV, que teve um... Eu não quero entrar nessa. Sim. Essa não, realmente não...
Não é a tua praia. Não lembro, não Aham. lembro disso. Tá, e aí acho que a gente pode falar um pouco então do que? Da Casa Royal, né? Porque a gente falou 35 anos e meio. 35 anos e meio. Como é que foi então essa tua chegada lá na Casa Royal? Bom, eu sou casado com a filha do Rui, uma das filhas do Rui Ville. E eu, como eu te contei, eu fui trabalhar em Itajaí. Nós fomos morar em Balneário Camboriú. E a gente estava vivendo muito bem lá, morando de frente para o mar em Balneário. Uma vida muito boa. Aham. Mas o meu sogro não gostou do que a gente estava. E ele veio com uma proposta para eu vir trabalhar aqui com ele. Falei com meu pai achou que podia ser um bom negócio. E eu fui parar lá em 1984. 84, bem na época da enchente. Pegou a enchente aqui ou não? Ou foi depois da segunda enchente? A enchente, não, eu peguei ali Pegou peguei na Royal. A enchente foi em agosto, né? Em julho, agosto, não. sim. Em 83 foi em agosto e em 84 foi em julho. Ou ao vice-versa. contrário. Uhum. Eu peguei sim. E aí... E olha, trabalheira. A Royal já tinha quantos anos quando tu começou em 84 ali? A Royal foi fundada Foi fundada em pelo Rui ou foi 1936. Não, pelo pai dele? O pai dele, o Herbert Willig. Herbert Willig? Tá. Foi em 1936. E já como concessionária da GM? Ela começou, é uma empresa que começou, não era Casa Royal, era Nisted Wiese, eu acho, uma coisa assim. Nome alemão ali. É, um nome bem alemão, em 1932. E o seu Herbert foi trabalhar com eles e acabou comprando de um sócio, depois comprou do outro e fundou, aí fez uma SA em 1936. Outubro, se eu não me engano, de 36. E aí eles, antes disso, eles vendiam rádio, vendiam máquina de costura, vendiam frigoríficos. E daí começaram a vender pneus. E eles vendiam moto. Eles foram os maiores vendedores de motos, sobrenome, eu vou ver se eu acerto, Zindap, da América Latina. Eles venderam muita moto na época. Caraca, e já era Casa Royal. Aí era essa empresa. Entendi. Isso. Aí a Casa Royal começou como revendedor da General Motors. Começou como vendedor GM. Já vendia caminhão só, né? Sim. Aí deixou de vender as outras coisas ali e passou... Eu não sei te dizer isso. Tá. Não sei dizer. Mas ela começou a vender caminhões, pneus, sempre vendeu pneus também. E em 1968, com o lançamento do Opala, né? Modelo 69, aí eles começaram a vender automóveis. Até então era caminhões e caminhonetes só. Mas sempre venderam muitos pneus, muito pneu. Era fortíssimo pneu. Era a Casa Royal e era o R. Macedo que vendia pneu. Cara, e em termos de carro, eu acredito que a grande concorrente era a Casa do Americano, que vendia Ford. Vendia Ford, a Casa do Americano. Tinha a revenda, tinha a DKV, que era Braikhoff, que depois virou Volkswagen. Tinha o V Braikhoff, que era na Rua Itajaí, que vendia Cinca. Que depois virou Dodge, vendia o Dodge Chrysler. Sim. Depois virou caminhões Volkswagen. E o primeiro Braikhoff que tu falou que vendia Cinca... Não, é primeiro isso, né? vendia DKV, que DKV? é esse da Rua Itajaí. Aqui. Isso, praticamente no início da Rua 15 mesmo, né? No começo da Rua 15, exatamente. Lá na frente daquele prédio que está... Do lado do Náutico América ali. Isso. E lá eles vendiam DKV no começo, depois passaram a vender o Volkswagen. E teve, não sei se daí já era um pouco mais pra frente, que o Jorge Boatin daí fez ali na Rua 7, daí, né? A blusa. Na frente do Hotel Rex, é. Isso. Depois foi pra Rua Itajaí, na saída da Ponte dos Arcos ali. E depois foi pra onde tá até atualmente. Hoje. Exatamente. Caramba. Mas ali na rua, na frente do Hotel Rex era a blusa, e depois foi mercado público durante muitos anos também, depois que a blusa saiu. Entendi. Isso tu não vai lembrar também. Não. Aonde que era isso? Na frente do Hotel Rex, hoje é o Banco Safra, né? Sim. E aquele estacionamento, aquilo ali era revenda blusa. Sim. Depois passou a ser, quando o Botin saiu dali, foi pra Rua Itajaí, aí passou a ser mercado público. Ah, é? Não sabia não. Um ótimo mercado ali. Feira tinha. A feira tinha uma feijoada boa pra caramba. Pô, devia ter, né? De novo o mercado público. Tem projetos, né? Tem. Mas eu soube da feira, eu acho que foi a primeira de Blumenau. Ali, a gente já falou ali, na Rua 7, onde depois virou o Blue Lanches.
um pouco antes da transportadora blumenauense ali. Eu não peguei essa. Foi antes. Transportadora Blumenauense. Que foi no prédio do Inamps. Não, transportadora Blumenauense, eu lembro dela. Ah, sim, aqui claro. E ao antes, lado do prédio do Inamps, onde tem ao lado. o Tarumã? O Tarumã ali. Isso. Ali foi realmente ali. Transportadora. E antes ali, né? Tipo, antes da Amadeu da Luz, ali era a feira. A primeira feira livre de Blumenau. Eu não lembro disso. Lembro da feira até ali na Ponta Aguda, no meio da rua ali na República Argentina ali. Ao lado da Embratel ali tinha uma feira. Porra, como a cidade vai... É uma metamorfose mesmo, né, cara? Vai se transformando, né? Vai se sobrescrevendo. Muito bom, cara, muito bom. E... O que a gente tava falando? Daí da Casa Royal, né? Mas aí, então, tipo, tinha exclusividade da GM, daí só a Casa Royal podia vender... Só a Casa Royal em Blumenau era só a Casa Royal. Na época tinha reserva de mercado, né? Inclusive tinha concessionária em Itajaí, tinha concessionária em Jaraguá do Sul. Mas não podia vender, se vendesse era multado e tal. Mas depois de 1990, eu acho que foi derrubada essa lei. Lei Renato Ferrari. Que foi na época do Collor, eu acho, né? Foi, na época do Collor. E... Que é um absurdo, né? Hoje não tem não faz cabimento, sentido, né? exatamente. Não. Mas na época fazia bastante. Ainda mais pra quem tinha, né, os negócios, né? E... O que era essa lei? Era uma reserva de mercado, tu não podia vender na área do outro. Existe muito disso ainda, tá? As montadoras, vamos dizer, a Honda, por exemplo, se tu vender a Honda de Blumenau, for vender lá em Rio do Sul, onde tem uma revenda Honda também, pode levar uma multa. Entendi. Se a Honda pegar, a Honda multa a concessionária que invadiu o mercado. Mas que daí não é uma lei como era antes, agora é um regimento interno, né? É um regimento interno. Cada concessionária que faça o seu. E, cara, vendeu muitos carros, né? Tu falou até da época da Oktober ali, né? Que não sei quantos carros, se foi um só. Não, nós demos um Chevette DL, nós sorteamos lá na comemoração de 50 anos da Casa Royal, foi em 1986 essa Oktober. Uma das primeiras, né? Eu acho que é de 83. 84 a primeira. 84? Era a terceira. Então, bem no comecinho mesmo. E sorteou um Chevette. Sorteamos um Chevette. E aí foi a tua filha que sorteou o canhotinho ainda? Minha filha que sorteou o canhotinho. Pra não dizer que isso é mentira. Isso é lenda? Muita gente fala, não, isso aí é lenda, não sortearam nada. Sortearam um carro mesmo, sortearam, cara. Carro zero. Lá, mas tinha mas era muito bilhete. Naquela época, já Oktober tinha muita bombava, gente. Né? Ainda mais podendo ganhar um carro. Exato. E era mais tida como uma festa, digamos, mais popular, mais pro povo mesmo aqui, né? Não era tão focada pro turista, né? Não. Era muito aqui. Então, na época ainda era os valores eram bem baixos. Regional ainda. Eu lembro que quando o Dalto veio aqui, falou assim que eram assim preços muito simbólicos, módicos mesmo, assim, para que o trabalhador pudesse festar, né, na cidade, né? O chopp era barato, o hot dog era barato. O chopp era barato, a gente bebia muito chopp. Então, e ainda podia levar um carro para casa. O Dalto dos Reis era o prefeito naquela ocasião. Exato. Eu tenho foto do Dalto junto com o ganhador e a minha filha com o bilhetinho na mão. É fácil, será, de tu conseguir essa foto? Não consegue bater foto da foto assim? Consigo. Pô, pra gente ia ser um prazer, cara, poder ter essa foto. Mando pra ti. Que legal, obrigado mesmo. A gente adora, cara, essas fotos diferentes, exclusivas e tal. Inclusive quando elas são temas de lendas, assim, né? Não, tá aqui, ó, pra provar, recebida pelo próprio. Vai estar o nome ali, vai ter a foto do ganhador, inclusive. Que massa, que massa. E aí tu falou até da época ali do ganhador, na época de compra de carros, tu tinha que pagar aquele 30% do carro. Naquela época tinha o depósito compulsório, né? Que a gente tinha que recolher 30% do valor do carro, quem comprava tinha que pagar. Depois, muitos entraram com a ação e conseguiram receber esse dinheiro corrigido. Mas tinha que pagar os 30% e a pessoa que ganhou, coitado, vai ter que ganhar um carro e pagar 30% do valor dele, então no fim a gente acabou custeando esse imposto, né? Cara, olha só que massa. E, pô, eu lembro assim de fotos que eu vi da Casa Royal, muito bonita, inclusive com aquele letreiro iluminado, né? Aquela coroa e tudo mais.
Essa coroa ela tem um significado. É? Eu não tenho ela para mostrar aqui agora, mas se tu conseguir lembrar dela, ela tem o formato da coroa é uma letra W, Tá. que é do Willich, né? Ah, E em cima tem um losango, que seria o pai, o Herbert. Depois tem 3 pontinhos, que eram os 3 filhos, e um risco embaixo, que é considerado a mãe deles. Então, é. essa é a legal. história daquela coroa. E o coroa porque é royal, né? Royal, Sim. real, né? E tu sabe... Não sei de onde veio o nome Eu ia te royal. perguntar, ainda bem. Tu sabe que já percebeu que eu sou curioso, né? Eu vou perguntando. Mas, cara, que massa. E é um nome que ficou muito forte, né? Muito presente, Muito. né? E é um terreno gigante, né? Um galpãozão ali. Eu tava fazendo uma 4.200 É? e poucos metros aquele terreno. muito grande. E eu tava fazendo uma pesquisa até recentemente, foi semana passada, eu fiz essa publicação sobre o início da Rua 7. E aí eu vi algumas fotos da Rua 7 ainda sendo aberta e a Casa Royal já ali presente, Sim. como ponto de referência Sim. para as pessoas saberem. E aí tu falou, né, ali a Namidê, que era uma picadinha. Quando o Sr. Herbert começou ali, que eu não tenho datas exatas, mas pelo que eu sei foi na segunda metade da década de 40 que ele começou a obra ali, e deve ter ficado pronto lá em 1950, mais ou menos. Sim. E ali realmente era uma ruazinha de barro bem estreita, Uhum. quase uma picada ali. Uma picada. E a própria Rua 7 também, né? A minha sogra disse que o pessoal dizia que ele era louco que ia construir naquele lugar ali. Porque não tinha movimento, não era... Mas não E foi olha nada ali, né? louco, né? Cara, outro visionário. Assim como o ele teu pai sempre foi, também, né? Ele sempre foi um visionário, o Sr. Herbert. né? Caramba. E então, no caso, para ele ter 3 ali bolinhas, né? Quatro? 4, são 3 irmãos e uma irmã. Ah, então perfeito. Mas sempre o mais conhecido, o mais popular foi o Rui, né? Dos 4. Ele que mais tocava mesmo, assim, Ele assumiu a presidência da empresa quando o pai deixou, foi ele que assumiu e ficou, né? foi quase para sempre, até quase ele se aposentar. Entendi. E foi por causa da questão da abertura do mercado que daí a Casa Royal foi perdendo força? Olha, Até fechar? entrou uma outra concessionária aqui, logicamente ficou bem mais difícil a concorrência, né? Mas em 2003 nós fomos cancelados, né? E naquela época haviam mais ou menos 500 concessionários Chevrolet no Brasil, 103 foram cancelados. A GM pegou os mais antigos e cancelou. O contrato Eles fizeram de parceria. isso, a concessão. Nos Estados Unidos fizeram isso também, indenizaram todos os concessionários. No Brasil eles não indenizaram ninguém. E falaram por quê Entramos, que eles não. queriam cancelar? Não, a gente entrou com um processo, mas Uhum. ninguém ganhou. Tá até hoje, não? Não, É. já perdemos, foi até o STJ. Caramba, cara. Entendi. De uma hora para outra, não podiam mais vender os carros da marca. De um dia para o outro. De um dia para No outro. dia 30 de janeiro de 2003. Nossa. E botaram no jornal, botaram em outdoor, botaram em jornal, quer dizer, uma coisa bem Chata. chata. Olha Tipo só. assim, Casa Royal não é mais... Isso era uma coisa de... É uma propaganda negativa, né? Ao contrário, né? Horrível. Aham. Foi aquilo, naquela época foi muito. Foi terrível, foi Imagino, cara. E... dolorido. Imagino, cara. Imagino, porque, porra, é uma empresa importante, né? É histórica, fonte de renda. Esse processo levou em torno de 15 anos na justiça. Barbaridade. Bastante coisa, cara. E eu tenho sempre uma lembrança, assim, né? Porque eu sou de 91, a Royal fechou, então, que ano ele que deu esse... 2003. 2003? Pô, mas engraçado, eu não tenho lembranças, assim, muito... da minha infância ali, dos anos 90, de ter carros ali. Tinha carros expostos e tal. Porque eu lembro sempre ali de passar já um pouco mais depois de adulto e sempre ter tipo um carro dentro, isso foi assim. depois do cancelamento, né? Uhum. E por que ficava sempre um carro ali? Às vezes ficava, sei lá, um Puma, às vezes uma Tropical, ficava exposto ali. Olha, às vezes alguém pedia para botar
Teve um que pediu para botar um carro antigo. O É, pessoal lá geralmente da é. Catarinense deixou Cadillac, lá deixou ônibus. Então o pessoal pedia para deixar ali para expor mesmo. Eu mesmo tinha um carro ali que eu deixava ali. É. Uma BMW antiga que eu tenho, uma amarela, que ficou bastante tempo lá, ficou conhecida lá. Aham. É, isso que eu lembro muito, assim, de passar ali e ver um carro antigo exposto ali. E do outro lado o carro com flor, né? É, que daí era também, né, da... Era um Opel, né? Era um Opel Olympia, É isso. que foi feito um canteiro, né? Um jardim ali. Isso, Né? exatamente. Ficou muitos anos aquele Opel. Ficou marcado. A gente tirou porque não tinha mais, ele estava desmanchando, Sim. né? Consertava, mas não tinha mais como Entendi. recuperar ele. Mas isso ali foi uma sacada muito legal. Muitos anos aquilo ali. Ali o que vinha de turista, Verdade. bater foto ali. Tu sabe que essa pesquisa que eu falei que eu publiquei na semana passada, a capa dela é esse Opel Olympia aí. Ah, é? Bonito, colorido, vermelho com amarelo. Isso, era as cores da Shell. Ah, Nós tínhamos o posto, nós tínhamos o posto ali. Que o nome do posto era Casa Royal. Era Posto Royal. Posto Royal. Posto Royal. E aí a bandeira era Shell. O carrinho ali era a propaganda do posto. Uhum, que massa. E uma coisa também que era muito conhecida assim, né, na cidade era o túnel, né, que passava ali de baixo. Esse túnel foi, eu não lembro se é 95 ou 96 que a gente fez aquele túnel ali, para facilitar a nossa vida lá, porque cada carro que era revisado nós tínhamos que pegá-lo, uma pessoa da oficina tinha que pegar, passar pela Rua 15, entrar na John Kennedy, passar pela Rua 15, pegar na Midec e ir para o posto. Olha quantos carros por dia da oficina, porque a gente tinha que levar para lavar o carro. Né? E aquilo ali facilitou muito. Houve ali um desgastezinho, mas deu tudo certo. Tá lá até hoje o túnel. Onde é que tem o túnel? Bem ele ali, passa da Casa Royal para o posto ao lado. Por baixo? Por baixo da Rua da Midec. Esse é o único túnel de Blumenau oficial. Oficial, que existe mesmo. Exatamente, esse todo mundo Legal. pode. Ele foi autorizado pela Câmara de Vereadores, a gente fez uma compensação, asfaltou a rua na Midec. Mas ele tá aberto ainda? Tá. Sim, dá pra passar. Tem um portão, né? Tá fechado, porque a Casa Royal tá fechada. Mas é uma passagem normal. Imagina o túnel lá do Shopping Neumarkt, que Foi tem toda que eu uma imaginei. estrutura, mas Ali pra passar o carro. com parede, Sim, tudo. passa um caminhãozinho ali. Olha que legal. Interessante. Mas como o blumenauense sempre é muito crítico, houve críticas por causa disso daí. porque vão intervir numa rua pública e... Na época a gente... O Rui, meu sogro, quis levantar um pouco o túnel para poder... Porque tem um canal ali do DNOS, passa águas, que a gente não pode baixar mais do que a gente baixou o túnel. Mas para passar um caminhãozinho 4.000 quilos, que a gente recebia muito pneu ali, tinha que levantar um pouquinho o túnel. O túnel, a Namidec, o leito da Namidec ficou um pouco mais alto. E ali houve uma discussão grande ali, ficou acho que 2 meses fechada a rua, a Namidec, o trânsito passava por dentro do posto. Tu não vai lembrar disso, mas passava por dentro do posto. Ele entrava ali na Namidec e saía lá na Rua 7 por dentro do posto. Mas deu tudo certo. Sim, hoje em dia passamos por lá muitas vezes, né, cara? E aí, de novo, né, citando aí os Deck, né, por isso então que a rua Namidec também tem esse nome, né? Era a esposa do Ercílio Deck, né? Então por isso que... faleceu num acidente de trânsito. Exatamente. Tu sabe alguma coisa desse acidente? Onde é que foi e tal também? Só sei que faleceu e o posto ali, tu também disse que na época, não sei que época que era isso, mas ele não era daquele lado. Ele era do lado onde hoje é a agência da Caixa Econômica, é isso? O posto, no início, foi onde é a agência da Caixa Econômica, isso mesmo. Depois ele passou para o outro lado. Depois ele foi para o outro lado. Depois aí o seu Herbert deve ter comprado os terrenos ali. Sim. Tinham 2 filhos que já moravam ali. E então, como é que tá a questão do posto ali? Porque eu sei que agora abriu uma loja da Isidoro ali. Ele comprou essa parte ali ou está alugado? Não, quem comprou aquele terreno foi um empresário de Blumenau e ele alugou para o Isidoro. Entendi. E aí, então, aquele terreno compreende aonde está o Isidoro ali, que era... E até o posto ali. Aquela área toda, o terreno grande. Um terreno deve ter uns 3.500 mais ou menos metros quadrados. Vai até aquela obra que tem... Que estão construindo um prédio ali. Estão construindo um prédio. Que é a antiga Blue Color. É a antiga Blue Color.
e vai até Balarote. E vai até a Balarote. Porra, é bastante Agora coisa. acertei o nome. Vamos entregar o Flávio aqui Chamou de Pavarotti. lá na Pavarotti. O posto fechou junto com a Casa Não, Royal? Ficou mais tempo? Ficou um pouco mais Posto nós fechamos em 2005, se eu não me engano. tempo. 2 anos depois. 2005. Fechamos uma filial em Timbó em 2004 e fechamos o posto em 2005. Teve só esses 2 postos? Timbó e Blumenau? Blumenau era em Timbó era uma revenda de carro. Ah, entendi. Casa Royal também. Era uma filial da Casa Royal. Uhum. Teve só essas duas, no caso. A Só. matriz e a filial. Isso. Uhum. Bacana. Casa Royal foi sócia até um ano e pouco, da Unidas Veículos, que é uma revenda Chevrolet em Rio do Sul também, mas a família se desfez agora faz um ano e pouco. Uhum. E como é que tá a questão daquele terreno ali, cara, da Casa Royal em si, né? Porque é um terreno grande, a construção é histórica, é gigante, mas ela já tá ali parada há muito tempo, né? Até eu acho que no ano passado deve ter alugado ali pro diretório do deputado ali, candidato a deputado André Espezin, né? Podemos. Do foi Podemos. alugado Né? pro Pro Podemos foi daí, pro né? Podemos, que daí né? capitaneou a candidatura dele. Uhum. Isso, Esse prédio ali, esse imóvel ali foi comprado por alguns sócios da Casa Royal. 5 pessoas que compraram aquele imóvel ali. Digamos, E compraram das outras... Compraram dos outros sócios. Isso, da família ali. Uhum. Isso, da família. E agora estamos esperando aí uma oportunidade para fazer um empreendimento. Né? Entendi. Tu Já faz existe. parte desses sócios? Sim. E como é que ficou a questão deu na mídia aí, na imprensa, aqueles prédios que ia sair ali e tal? É importante saber, porque Existe. saiu na mídia. Saiu, mas não deveria. Na foi verdade, existe um projeto. Uhum. E o projeto é aquele que saiu realmente. Esse projeto está aprovado na prefeitura. A gente está só aguardando um empreendedor para finalizar esse. Entendi. E aí, pô, porque o projeto eu vi ali, né? Saiu no Jornal de Santa Catarina. Aí, ó, viu como a vida é ironia pura, né, cara? A gente viu essa matéria ali. Realmente são 2 torres muito bonitas, vão ficar muito modernas, uma residencial, outra comercial, Isso. né? A comercial virada para a Rua 7 por causa do trânsito, né? Isso. E a residencial Mais na Namidec mais ali. para Namidec. Ali vocês tiveram alguma coisa de sondagem da Avance ali, dela querer comprar? Não. Porque o Félix Tais veio aqui e ele falou que sondou o Rosa Imóveis ali, que também tem um bom terreno ali, né? Mas a Casa Royal não? Não. Entendi. Ouvi, né, o pessoal... Né, buchicho. Sim, especulação. Mas nunca me procuraram. Entendi. Mas já teve outras empresas que procuraram, porque aquele terreno ali, claro, valorizado, muito bem localizado, é histórico e tudo. Eu acredito que Muita gente quer alugar aquilo lá, mas Alugar. a gente não quer alugar porque não, né, o objetivo é outro. Sim, querem vender. Nós queremos construir lá. Ah, é? Ah, entendi. Então, tipo, Construir, ter algum empreendimento algum em cima daquele empreendedor, terreno. né? Aham. Um investidor que queira construir entendi. ali. Então, no caso das 2 torres ali subindo, vocês vão ser sócios também daquelas Isso, torres ali. isso. Ah, entendi. Então, cara, é isso aí, né? Porque é um terreno muito estratégico, né? Do que vocês só se desfazerem, né? É um dos melhores de Blumenau. Verdade. Do centro de Blumenau, sem cara, dúvida. Com certeza. Porra, praticamente colado com o Carlos Gomes, né? Que poderia até atrapalhar, mas não atrapalhou, tá? Sim. Porque tem... O Carlos Gomes é patrimônio histórico estadual, né? Aham. Então tu tem que ter uma distância, tem que... Não pode Mas interromper já- a visão e tal, já tá aquela coisa toda já tá resolvido. bem nos estudos não pode fazer ali. sombra. Isso, aham. Tá tudo dentro do projeto tá ali. tudo dentro do projeto. Que massa, cara. Bom, tu trouxe aqui um presente pra gente. Pra vocês olharem. Eu tento, né, cara? Vai que, né? Ele vai te jogar isso na cabeça. Não seja apegado, Flávio, não seja apegado. Ele vai ficar tão bonito ali, ó, no nosso cenário. Cara, que legal isso aqui. É pesado, eu vou dizer. Isso aqui deve ter tipo uns 5 quilos. É muito pesado. Então, é um troféu, né? Muito bonito esse microfone aqui, bem das antigas, né? Dos radialistas aí. 80 anos de rádio no Brasil, homenagem da Radiodifusão de Santa Catarina, seu precursor que por ela tanto fez.
Então, uma homenagem aqui a Flávio Rosa, pai aqui do nosso querido entrevistado, né? Pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERT, em Florianópolis, no ano de 2002. E essa aqui tu disse que foi praticamente a última homenagem que ele recebeu em vida, né? Em vida. Porque ele faleceu em 2003. 10 de julho? Dia 10 de julho. 10 de julho. Então a gente está falando aí de praticamente 20 anos da partida do teu pai, né? Isso. Então, muito legal, cara. E assim como esse, muitas outras, né, premiações, homenagens ele recebeu, né? Uma coisa que a gente não falou, que até tu citou pra mim no off, foi que ele foi o fundador do Bela Vista Country Club. Sim. Como é que foi isso? Ele, Agostinho Chiram, Nicolau Eloy dos Santos, seu Hartmann, mas basicamente esses aí aqui que tiveram a ideia e foram convidando outras pessoas. E lá em 1962, se não me falha a memória, foi fundado o Bela Vista. Meu pai era o novo sócio, eles sortearam ali os primeiros números, ele era o número 7. Ah, pô, ele teve azar então, né? Pô, não tinha, porra, podia ser um, né? Mas, podia ser um, né? Caramba, cara, isso eu não fazia ideia, nunca que ia me passar pela cabeça que... E hoje é o senhor clube, né? Exatamente. Eu fico impressionada como essas pessoas mais antigas, elas, tipo, arrumavam tempo para participar de tantas coisas, né? É uma sociedade, outra sociedade aí cria um clube e parece que, tipo, tô aqui sem nada, vamos fazer um clube, então. Né? E não era o clube, né? Já teve essa visão de ser o clube, sim, né? Pois é. Foi difícil, inclusive, ele estar em Gaspar porque eles não conseguiram um terreno daquele tamanho em Blumenau. Senão ia ser em Blumenau. Ia ser em Blumenau, a ideia era Blumenau. Ele teve algum tipo, digamos, de rixa, porque ele era do Tabajara. Não. Mas ele era sócio do Tabajara. Foi sócio depois. Depois do Bela Vista? Os filhos dos adolescentes queriam participar do Tabajara. Entendi. Então ele não teve aquelas histórias assim, não me quiseram no Tabajara, então vou fazer meu próprio clube, que nem o Silvio Santos, assim, né? Não, que eu saiba, não. Me quiseram, vou fazer minha própria emissora. Caramba. Que gigante. E por que country? Eu sempre tive essa dúvida. Clube de campo. Sei lá por quê. De campo. Não, clube de campo. Sei que era alguma coisa assim, com cavalo, uma coisa assim, mais country, mais rodeio. Eu participei de não sei se era lançamento da pedra fundamental, mas só tinha barraquinhas de madeira e o banheiro era lá perto do rio, aqueles banheirinhos, sabe aquele banheiro? Das antigas. Aqueles já estava perto do rio estrategicamente. E eu participei dessa festa. Caramba. Eu sou de 57, eu devia ter então lá meus 5, 6 anos. Tem foto dessa época? Não. Não tem foto? Não, eu não tenho. Lá no clube deve ter, né? Né? Tu sabe que aqui a gente tem alguns livros e tal, tudo da história de Blumenau, né? Se abrir essa porta aqui em cima tem bastante livros, a gente gosta muito, né? A gente é viciado no sebo, né? Que daí a gente vai e pega muito livro histórico. E eu já peguei o livro, eu tenho do Tabajara aqui, que é o clube mais antigo de Blumenau, né? Pô, 1859, imagina. Sociedade de Atiradores. Isso, Schützenverein. E eu peguei algumas vezes o livro do Bela Vista, mas eu sempre imaginei, cara, por ser Gaspar, não tem muita coisa relacionada com Blumenau. E quem diria, então, que praticamente um blumenauense, embora ele tenha nascido em Joinville, mas fez a vida aqui em Blumenau, era um dos fundadores do Bela Vista. Sim. Me reacendeu essa vontade de conhecer a história do clube. Todos de Blumenau. E ainda muitos, né, sócios Sim, lógico que tinham sócios de Gaspar. Mas o pessoal que fez o Bela Vista era de Blumenau. Até porque se fala muito, né, que Bela Vista parece que pertence mais a Blumenau, é mais perto de Blumenau do que de Gaspar, né? Sim, tem muito isso, né? Bela Vista é Blumenau Fundos. Acho que os gasparenses não vão gostar muito disso. Mas tu vê que foi em Gaspar porque não tinha um terreno daquele tamanho em Blumenau. Então exatamente. Faz sentido ver essa história também. É verdade, cara. Que legal, cara. Tem mais alguma coisa que tu lembra de curiosidade do teu pai, o senhor Flávio Rosa? Tem a foto Mostra dele a foto, ali, né? cara. Pega aí o quadro aqui. O Flávio trouxe aqui. Nossa, Flávio Luiz, vocês conseguem ver aqui, a câmera. Que bacana. Não tá pegando reflexo, né? Então deixa eu ver se eu consigo ali, pra cá. Aqui é bem jovem, né? Bem jovem. Aqui então, aqui então, mais na meia idade. Aí ele já devia estar em Blumenau. É. Ele já deveria. Engraçado, ele é de 20, né? Ele é de 20. Anos 20, né? Pô, ele pegou essa parte do exército todo, o Brasil tava em guerra na Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra começou em
39, né? Em 39, então. 39. O pai, ele tinha 19, ele estava servindo. Ele estava servindo, ele estava para embarcar. Para Alemanha, para Itália. Ele estava para embarcar, mas acabou não embarcando. Ele e muitos outros não embarcaram. Né? Ele te conta alguma coisa dessa época? Ele te contou? Meu pai era muito calado. Muito calado. Entendi. Então, essa parte do exército... Não, era minha mãe que contava mais as coisas que ele. Entendi. Ele não gostava muito de falar dele, não. Era ruim de extrair alguma coisa dele? Era ruim de extrair. E falava muito, mas sobre ele não gostava de falar. Sua mãe também já é falecida? Minha mãe faleceu em 2016. 2016. Minha mãe era de 30. Uhum. Como é que é o nome dela? Maria Lúcia. Maria Lúcia. Legal. E aqui, então, deixa eu ver se eu tô com os dedinhos aqui. E daí ele tinha mais ou menos quantos anos? Porque ele faleceu com 82, né? 82 anos e meio ele tinha. Aí ele deveria estar com 75 a 77, imagino eu. Bacana, cara. Então esse é o... Ele já estava bem... Ele começou em 1979 para 1980. Ele foi diagnosticado com mal de Parkinson. Viveu aí 20 e tantos anos com essa doença. E tu falou também com Alzheimer? Não. Não? Alzheimer ele não teve. Alzheimer. É muito comum quem tem Alzheimer ter Parkinson também, mas ele só teve Parkinson. E aí infelizmente é uma doença que ela vai degenerando mesmo, né? Começa vai com pequenas tremores, né? E depois... No fim a pessoa não consegue respirar, não consegue engolir, não consegue... Não comer, muito menos, né? E tudo mais. Muito legal, cara. Vamos fazer, a gente recebeu aí, inclusive, do nosso amigo Flávio Monteiro algumas perguntas, eu acho que algumas foram respondidas. Eu acho que todas foram respondidas. Só então cita elas aí pra gente deixar registrado. Então, Flávio Monteiro de Matos, né, ele perguntou, além da TV e Jornal de Santa Catarina, tinham rádios no conglomerado? Né? A gente falou das rádios, né? Foram 6, né? Foram 6 e mais tarde depois veio uma FM, a primeira FM de Itajaí, em 1983. Rádio Litoral FM. Rádio Litoral FM. Maravilha. Que mais que ele perguntou? Também comentou como surgiu a ideia de montar uma TV em Blumenau. Sim. A ideia, ele estava ali, né? Não foi exatamente dele, né? Foi dele? Olha, eu tava flertando ali com... Como eu te disse, meu pai, era minha mãe que soltava as coisas. Ela disse que foi ele realmente que teve a iniciativa e foi... Porque ele que gostava muito do negócio de eletrônica, né? Entendi. Embora ele não fosse muito bom em comunicação, mas gostava de estar nos bastidores. Ele gostava do business também, o negócio dele era bastidores. Né? Cara, mas imagina... Ele era muito bom em técnica. Ele conta a história que a rádio antigamente era tudo por fio, né? Uma transmissão de jogo do Olímpico. Sim. Vinha por fio pelos postes e ia até ali na Rádio Clube, que era ali na rua. E daí subia, onde eu moro, inclusive, lá na Ponta Aguda, naquele morro lá, onde era o transmissor. Isso tudo era por fio. E às vezes arrebentava, sem dúvida, vento. E minha mãe conta que ele pegava uma lambretinha que ele tinha, com uma escada, subia no poste, ele mesmo ia consertar o fio. Cara, que loucura. Então o negócio não era fácil. Não, imagina, né, cara? Que massa, E uma coisa que eu não contei aqui também é que ele teve 9 filhos. 5 filhas e 4 filhos. Né? Poxa. Tu é qual, eu sou qual o sexto. Número? Tu é o sexto? Sou o sexto. Caramba, bastante. Família grande, né? 9 filhos. Tem uma brincadeirinha que diz que ele trouxe a TV coligada justamente Foi boa essa, foi boa. Até hoje se usa essa piada, né? Não tem TV em casa? Ele criou a TV pra isso. Ele pensou, 9 tá bom, então. Tá na hora de parar. E o canal 3, né? O número 3, assim, era o que estava disponível? Como é que ele conseguiu isso? Era a concessão que determinava. Do governo, né? Era TV Coligadas, canal 3, né? Canal 3, isso. E aí, como é que era o slogan da TV Coligadas? A menina dos seus olhos e a emissora da integração catarinense. Isso, muito massa. E, cara, é incrível, assim, como começou do zero, assim, né? Bom, eu imagino, cara, porque uma coisa é a gente fazer um podcast hoje, né, cara, que tá muito democratizado, a internet democratizou muito isso, né? Mas na época tu necessitar de concessão, falar com políticos, ter, né, esses laços, essas conversas, conseguir essa concessão, conseguir os equipamentos, cara, tudo era muito caro.
E eles exatamente na época dos militares que começaram, né? Foi em 64 começou a ideia, foi tudo durante a época dos militares. Porra. Que a gente assistiu recentemente o seriado do Silvio Santos, né? O Rei da TV. Muito legal, tu já assistiu? Não. Acho bem legal. Tem algumas coisas que é meio mentira, assim, fantasioso. Né? É fantasioso, Eles fizeram mesmo para ser meio forçado, né? Algumas coisas. Mas, obviamente, tem uma linha ali que é verdade, né? Que é real. E que ele também sofreu o mesmo processo de... Só que ele tinha essa questão de ser o camelô, o popular e tal, né? E os militares não gostavam desse tipo de personagem, né? Pra TV, pra influenciar o povo, Sim. né? Eles tinham muito medo, né? Então, é interessante saber que teu pai também passou por isso. Embora ele não fosse um comunicador, um apresentador, né? Mas ele deve ter passado aí por certas dificuldades para convencer da ideia, né? Eu acredito até que talvez algum dos sócios Também tivesse mais habilidade para isso. Meu pai, habilidade política não tinha, não. Ele não tinha. Não, ele não nunca tinha. se candidatou a nada? Não, nossa. Não tem o menor perfil para isso. Entendi. Super sossegado, super tranquilo. Muito recluso. Participava dos grupos dele, né? De clube, de Stammtisch, os amigos dele, mas popular não era, não. Sim. Era muito querido, era muito querido. Qualquer funcionário que tu perguntava ia elogiar ele, sem dúvida nenhuma. Ele era muito querido pelos funcionários. E até tu falou dos clubes e tal, né? Tu falou tinha os Stammtisch, né? E foi dali que surgiu o Bela Vista, né? Porque ele estava ali na PRC4, na clube, que era na antiga loja Capital, em cima, né? Aí o Augustinho Chiran, que era ali na Flamingo, muito próximo, e ele se encontrava ali na confeitaria Zorra. Zorra, isso, exatamente. Ele se encontrava os amigos e ali que surgiu. E aí responde a tua pergunta, Joyce. Como que eles tinham essas ideias? Uma coisa que hoje em dia falta muito pra gente, que é isso aqui que a gente tá fazendo agora, conversar. Bate-papo, né? Os caras batiam papo, trabalhavam, chegavam ali no final da tarde, iam lá tomar um chopinho, ficavam conversando, e se, e aí se formavam muitas alianças. E era todo dia. Todo dia. E é isso, sabe? Falar de negócio, falar meu pai, o que a gente comia pão à noite, né? Era pão com café com leite. E o meu pai que trazia o pão para casa. Às vezes a gente sofria, porque ele atrasava no Stammtisch e chegava tarde o pão. Todo mundo com fome, 9 filhos com fome. 9 com fome. 9 com fome, é verdade. Mas vinha ideias boas. Vinha ideias boas, exatamente. Aí, ó. Que legal, cara. É isso, né? Tem mais uma pergunta ali que tu quer registrar? Sim, ele também perguntou se ele era blumenauense, né? Que a gente já conversou, né? Conversou aqui. Joinvilense, mas Blumenau de coração. Joinvilense veio logo pra cá. Que legal, cara. Então, cara, eu só quero te agradecer muito por esse papo. Foi eu que tenho que agradecer, né? Muito legal, cara. Foi muito, esclarecedor, né? Porque a gente conversou aqui de várias coisas, né? Foi TV Coligados, de novo, né? TV Coligados, Jornal de Santa Catarina, Rádio Clube, outras rádios, Casa Royal, que até foi... a Casa Royal que não estava no script. Não estava no escopo, né? Mas, cara, que foi muito bacana a gente poder lembrar. Nunca veio ninguém aqui, né, da família Willich para falar, e foi muito legal que tu trabalhou 35 anos e meio aqui. Nunca mais vou esquecer o meio ali, ele me corrigiu no início. E muito bacana mesmo, assim. Eu, como um grande amante da história de Blumenau, assim, fico muito lisonjeado com a tua presença aqui e da gente ter gravado esse episódio, né, que vai ficar aí por muitos anos para quem quiser assistir, para quem quiser ver. E eu quero, antes de terminar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Já que tu não vai me dar esse aqui, eu vou te dar esse aqui. Mas, ó, se eu tivesse mais, eu te dava, mas eu tenho esse. Mas eu vou cobrar um chaveirinho da Casa Royal, das antigas. Alguma coisa das antigas lá, pequenininha, tu vai dar pra gente colocar aqui. Tá garantido. Então, fechou. Ó, então, pra lá tu leva o nosso boné do Blumencast aqui, da nossa parceira NZ Caps, inclusive aqui personalizado, ó, com teu nome, só, rapaz. é só pra te usar mesmo, é personalizado mesmo. E dizer aí pro pessoal de casa que estiver procurando um boné de alta qualidade aqui, ó, material muito top mesmo, tá? Personalizar a partir de uma peça, tá? Então se você tem empresa, grupo de amigos, enfim, pode personalizar aí com a sua logo, personalizar com o seu nome aqui, só falar com a NZ Caps lá que eles dão toda uma atenção especial para você. E esse aqui é do Flávio Luiz de Carvalho Rosa. Olha, muito obrigado. Que legal. Agradeço a oportunidade e
vocês terem conseguido me deixar tão à vontade, porque não é fácil isso pra mim não, viu? Não, mas foi bem tranquilo, cara. E, pô, volta quando quiser. Quando lembrar de mais histórias aí, faz umas anotações aí, faz uma colinha. Manda pro WhatsApp. Manda sim, cara, porque a gente ama fazer conteúdo sobre a história de Blumenau. Vou te cobrar aí a foto do Chevette lá da Oktoberfest e o chaveirinho. Amanhã chegando no escritório eu já vou separar essa foto e vou mandar pra ti. Que legal. Show de bola. Um abração pra ti. Um abraço pra vocês dois. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pra todo mundo que acompanhou o Blumencast, episódio 169. Pedindo aí pra você lembrar, siga a gente nas redes sociais no @Blumencast e se inscreva no nosso canal. Ó, agora que a gente está finalizando aqui, é a melhor hora para você se inscrever no nosso canal. Estamos chegando aí a quase 5.000 inscritos. Então queremos aí a sua contribuição, a sua colaboração. Deixa também um comentário aí se você lembra todas essas empresas que a gente comentou aqui um pouco da história. Deixa um comentário aí, deixa o like e compartilha com as pessoas aí que você gosta, que você tem interesses em comum da história de Blumenau, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Eu fico por aqui, um grande abraço para você, até semana que vem e tchau!